Em 1917, na Rússia, iniciou-se a Revolução Russa, que derrubou o governo absolutista do Tsar Nicolau II e colocou Vladimir Lenin na liderança de um regime socialista, que visava a maior igualdade entre os cidadãos, dando início à União Soviética. Alguns anos depois, em 1920, o escritor Eugênio Zamyatin produziu o livro Nós, considerado a primeira distopia escrita, ou seja, narrativa que trata de uma sociedade futura que vive sob aspectos considerados ruins, como opressão e falta de liberdade. O livro tem sua versão cinematográfica The Glass Fortress. Nós é narrado pelo protagonista, um matemático e engenheiro-chefe de um projeto que envolve a construção da Integral, uma espaçonave que realizará a exploração de outros planetas. Assim como todos os cidadãos, o protagonista não tem nome e é conhecido como D-503. Enquanto trabalha no projeto futurista, ele vai nos mostrando como é a vida 1000 anos após a Guerra de 200 anos, na qual sobreviveu apenas 1/5 da humanidade. Esses sobreviventes ergueram uma enorme muralha física, constituindo a nação única, representada pelo benfeitor. D-503 estava satisfeito com a vida que levava, assim como todos os outros. Não reclamavam das edificações transparentes e nem da falta de privacidade. O Estado mantinha tudo sob seu controle, inclusive determinava os dias certos para terem relações sexuais. D-503 conhece uma mulher, a I-330, e começa a apresentar comportamentos estranhos para a situação em que vivem. Ele se apaixona por ela, algo considerado uma doença, já que a imaginação não faz parte do cotidiano dessa sociedade. I-330 quebra todas as regras do sistema e não vê problemas nisso, e leva D-503 a fazer o mesmo, o que acaba se tornando um desejo incontrolável de viver fora desses dias tão iguais. A narrativa buscava avaliar, de forma exagerada, os possíveis resultados da implantação do regime socialista na Rússia. Por conta disso, a sociedade apresentada, situada no século 30, não segue o sistema capitalista. Como é indicado no prefácio de uma das edições do livro, é uma antevisão brilhante de um sistema que quis dar aos homens a felicidade, a organização, em troca da liberdade, que é sempre erro, crime, barbárie e desorganização. Com esse livro em mente, comparei os aspectos de controle social da nação única, tomando como base o Postscriptum sobre as sociedades de controle, escrito em 1990 pelo filósofo francês Gilles Deleuze. Em tal texto, Deleuze buscou analisar a organização social vigente no período que se estende até os dias atuais, como continuação do conceito da sociedade disciplinar de Michel Foucault. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Il s'agit de, c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d'enfer. Por conta dessa temporalidade, as análises de Deleuze se baseiam frequentemente nas relações capitalistas de trabalho, troca financeiras e propriedade privada.
Além disso, o filósofo, falecido na década de 90, conseguiu identificar, antes mesmo da existência destes, mecanismos de controle que se desenvolveriam nos anos seguintes com a tecnologia dos computadores, algoritmos, senhas e etc., que podem ser vistos como o marco de uma nova era. Vale ressaltar que, como fora dito, as análises de Deleuze contemplam diversos componentes tecnológicos inexistentes no final do século XX, portanto mais distantes ainda do início de tal século, quando a narrativa russa foi escrita. E, além disso, os sistemas sociais inseridos em nós e no texto da sociedade de controle são, segundo um consenso atual, opostos: capitalismo e socialismo. Desse modo, as formas de controle presentes nos textos são comparadas de maneira análoga. Na nação única, os apartamentos são inteiramente emparedados com vidro, de modo a criar uma falsa sensação de privacidade, uma vez que essa se encerra no simples olhar de alguém do lado de fora, tornando os cidadãos como os fiéis vigias do Estado e ao mesmo tempo colocando-os sob incessável rastreamento. Na sociedade de controle, a vigília também é uma importante forma de ordem social, mas aqui o governo vale da tecnologia para tal serviço, colocando os indivíduos sob constante observação de câmeras, por mais que se sintam em sua privacidade. O rastreamento da posição de cada um, a detecção de sua legalidade e a permissão ou não de acesso aos locais seriam tarefa de cartões eletrônicos pessoais. Atualmente, ambos os fenômenos de vigília e rastreamento são realizados, majoritariamente, pelos smartphones, nos quais os indivíduos se imaginam em sua maior privacidade, no entanto, são colocados em transparência com serviços de localização e gravação de áudios e imagens. Deleuze sugere em seu texto que no modelo de sociedade por ele estudado, a única coisa que define o indivíduo é uma cifra, uma senha que lhe permite o acesso ou não à informação. No período em que Zamiatin escreveu Nós, ainda não existia a noção de informação como algo imaterial, pertencente à nuvem. O dinheiro era físico, cédulas e moedas, e não um número indicado no saldo da conta. Sendo assim, a imaginação do russo não contemplou os avanços que o tempo trouxe, mas conseguiu se aproximar da identificação pessoal dos cidadãos realizada por um único fator. No livro, o que determina cada um é um código de uma letra, consoantes para homens e vogais para mulheres, seguida de um número. Como colocado por Deleuze, na sociedade de controle haveria uma interpenetração entre os espaços, tornando as pessoas prisioneiras do tempo por conta dessa fluidez na troca de ambientes, e portanto de tarefas que se acumulam inacabadas, necessitando de mais tempo do que o disponível. Ao contrário disso, na sociedade imaginada por Zamiatin, o que torna as pessoas prisioneiras do tempo não é a desordem, mas a ordem, a rotina. Todos os horários são definidos, inclusive o horário no qual não há dever algum, claro que com limitações. Esse é chamado de hora pessoal, que, como define o narrador, é um período especificamente estabelecido a pensar em circunstâncias imprevistas, utilizado por ele para escrever seu diário, o livro. Assim sendo, é possível dizer que as sociedades imaginadas e analisadas por Zamiatin e Deleuze são muito semelhantes na forma de controle da população, mesmo o romance apresentando uma sociedade extremamente igualitária, na qual não existe a noção de dinheiro, compra e venda, salário, etc., tanto que essas palavras sequer aparecem no livro, se distanciando das análises de Deleuze sobre a sociedade de controle, que contempla as relações de trabalho na empresa, a organização dos bancos, entre outras características próprias do capitalismo. Essa semelhança pode ser enxergada como uma certa universalidade e atemporalidade nas formas de controle social, uma vez que, por meio da observação da organização social de um regime socialista no início do século XX, Eugênio Zamiatin criou uma nação fictícia com a mesma base para as formas de domínio do Estado que a sociedade estudada por Gilles Deleuze 70 anos depois. No entanto, o protagonista da narrativa russa consegue fugir desse sistema com a nave planejada por ele, destino pouco provável para nós, que vivemos na sociedade de controle.